Ministros do Supremo Tribunal Federal iniciam julgamento de ação que pede o fim das vaquejadas no Brasil. O plenário também analisou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas relativas à participação de menores em trabalhos artísticos. O plenário iniciou o julgamento de uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade requerida pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, que discute competência da Justiça do Trabalho para autorizar a participação de crianças e adolescentes em eventos artísticos. Durante sustentação oral, o advogado da ABERT diz que a situação viola vários artigos da Constituição. Do ponto de vista formal, esses atos normativos violam os artigos 112, 113, 114, inciso 9 e 96, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Isto porque esses dispositivos constitucionais prevêem claramente que a matéria relativa à definição de competências da Justiça do Trabalho, que é a criação de novos órgãos jurisdicionais e que a matéria relativa à organização e divisão judiciária do Poder Judiciário brasileiro como um todo estão sujeitas ao princípio da reserva legal. Ao conceder a medida cautelar, o relator, ministro Marco Aurélio, lembrou que o Estatuto da Criança e do Adolescente já previu a Justiça da Infância e Juventude para a tutela judicial dos menores, sendo da competência da Justiça Comum a análise dos casos em questão. O juízo da infância e da juventude é a autoridade que reúne os predicados, as capacidades institucionais necessárias para a realização de exame de tamanha relevância e responsabilidade ante o fato de ser dever fundamental do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Mas o caso não foi concluído porque logo após o voto do relator, a ministra Rosa Weber pediu vista do processo. Durante a sessão, os ministros também iniciaram o julgamento de uma ADI requerida pela Procuradoria-Geral da República que pede a inconstitucionalidade da vaquejada, evento cultural comum em estados como o Ceará. O procurador-geral Rodrigo Janot sustentou que a prática, que já virou esporte por meio de lei, caracteriza maus tratos com os animais e, portanto, viola os preceitos constitucionais de proteção ao meio ambiente e à fauna. No voto, o ministro ainda lembrou outras atividades já consideradas ilegais pelo judiciário, como a farra do boi e a rinha de galos, e concluiu que na tradicional vaquejada também ocorre inegável sofrimento dos animais envolvidos. Ante os dados empíricos evidenciados pelas pesquisas, tem-se como indiscutível o tratamento cruel dispensado às espécies animais envolvidas, o ato repentino e violento de tracionar o touro, o boi, nem sempre é um touro, pelo rabo, assim como a verdadeira tortura prévia, inclusive por meio de estocadas de choques elétricos, a qual é submetido o animal para que saia do estado de mansidão e dispare em fuga a fim de viabilizar a perseguição, consubstancio a atuação a implicar descompasso com o que preconizado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Carta da República. O primeiro-ministro a votar após o relator foi o ministro Edson Fachin, que abriu a divergência. Não há, junto com a inicial, nenhuma demonstração que, no nosso modo de ver, restasse cabal para aproximar esta matéria do caso da farra do boi ou da rinha de galos. No nosso modo de ver, há uma distinção entre essas três hipóteses. E no
no acórdão para o qual foi relator o ilustre ministro Marco Aurélio, que tratou da chamada festa da farra do boi, ficou assente pela prova coletada e trazida ao exame a existência de crueldade com os animais. O ministro Gilmar Mendes antecipou o voto e acompanhou a divergência. Aqui nós vemos que há uma prática, né, que foi desenvolvida e que tem esse caráter de esporte, como tem acontecido também com esses esportes relacionados com a montaria de bois, cavalos, etc. De modo que eu entendo que se essa legislação carece de alguma censura, há de ser na sua execução. A necessidade de um eventual aperfeiçoamento, de eventuais medidas que se possam tomar no sentido de se reduzirem as possibilidades de lesões aos animais. Mas não me parece que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade. Veja, a inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade as milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade. Mas o resultado do julgamento também vai ter que esperar. Isso porque o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo para melhor analisar os fatos. Eu gostaria de me instruir melhor sobre a real situação de fato. Porque, evidentemente, se há uma manifestação cultural legítima que causa dramática crueldade ao animal, eu não teria dúvida de me manifestar contra. Se há uma manifestação cultural que não causa, como regra, um sofrimento irrazoável ao animal, eu acho que a visão deve ser diferente. E não me sinto, nesse momento e nesse ponto de observação, em condições de arbitrar esse conflito de interesses, na verdade, essa colisão de bens constitucionais.